Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor entregou o seu Filho, o teu unigênito, lá na cruz, pela minha culpa, pelo meu pecado, as minhas transgressões, foi lançado sobre ele. E eu louvo o Senhor, que pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados, fomos curados, Senhor, fomos curados pelo sangue, o sangue derramado na cruz, fomos reconciliados, fomos levados de volta à casa do Pai. E nesta noite nós fazemos a festa, ó Deus, do memorial da grande festa das bodas do Cordeiro. E nós estamos aqui para, ó Deus, profetizar, para declarar com o nosso coração, com a nossa alma. Um dia nos assentaremos na mesa do Senhor. E esse dia está para chegar. Esse dia breve vem. Nós te adoramos e te louvamos. E nesta noite a nossa oração é: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem a tua graça. Vem a tua misericórdia. Alabaço, louvadas. Ei, manso, dei, nós te adoramos com toda a nossa alma. Nós te adoramos com todo o nosso coração. Nós te adoramos com o nosso fôlego de vida, Senhor. Porque este é o altar. Este é o altar. Esse é o altar. Consagrado ao Senhor, ao louvor do teu nome, a glória do Senhor. Fala conosco ainda nesta noite, Senhor. Fala através da palavra. Convence através do teu Espírito, Senhor. Porque os nossos ouvidos não entendem, Senhor, a voz do Espírito, senão pelo Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Traduz em nosso coração aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, Senhor. Traduz ao nosso entendimento e quebra toda a resistência, toda a barreira, e tira do ouvido todo comichão, e tira do coração todo o desejo de vanglória, todo o desejo de ter os seus egos massageados. Senhor, que nesta noite nós possamos nos render totalmente ao Senhor, completamente à soberania do Senhor, porque o Senhor é que reina, e o Senhor reina, e o Senhor governa sobre as nossas vidas. Fica conosco nesta noite, é a nossa oração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus, podem se assentar. Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 24. Glória a Deus. Jeremias 24. Você pode se colocar de pé, em reverência à palavra que será lida nessa noite. Glória a Deus, as crianças, sem correr. Então corre, porque se corre cai, se cai machuca. Pode ir andando ali para o fundo, tá? As crianças. Glória a Jesus. Jeremias capítulo 24, versículo 1 até o versículo 10. Todo o capítulo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não perca nessa noite a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Não permita que a sua atenção seja roubada, como aquela semente que as aves dos céus comem à beira do caminho. Você não é um terreno à beira do caminho, amém? Você é terreno afofado pelo Espírito do Senhor. E a semente mergulha e aprofunda, e ela enraiza e ela produz. Mas quando nós não suportamos a palavra, quando nós não toleramos a palavra, então nós perdemos o contato com o dono da palavra, com o Verbo que se fez carne.
O Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá. As autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros, ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podia comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons, e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Porque se voltarão para mim de todo o seu coração, como se rejeita os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor. E os seus oficiais e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersei, serão objetos de deboche e de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareça da terra que lhes dei a eles e aos seus pais. Podeis assentar, queridos. Muitas pessoas enxergam na mensagem do Evangelho, no reino, nos aspectos da salvação e da perdição, uma certa dicotomia, como se os aprovados, os escolhidos, fossem uma espécie totalmente diferente daqueles que são reprovados, como se fosse a noite e o dia, o sol e a lua, incompatíveis. Mas quando a gente olha para esse texto e olha para tantos outros da Bíblia, nós percebemos que não é bem assim. A diferença entre aqueles que são escolhidos e os reprovados, os aprovados e reprovados, os escolhidos e aqueles que ficam rejeitados, não é exatamente uma questão de origem, não é uma questão de conexão ou de desconexão, mas é uma questão da posição, da atitude. Esse texto, ele parece, nesse aspecto que eu estou citando, muito com a mensagem da parábola das virgens, que eram 10, todas 10 virgens. Todas 10 estavam qualificadas para o casamento, porque a virgindade era qualificadora. Mas 10 delas eram loucas e 10 eram prudentes. Então, aquelas que ficam de fora das bodas, elas eram pessoas que estavam esperando o noivo. E elas esperaram. E houveram situações que atingiram tanto as virgens loucas quanto as prudentes. O sono, por exemplo. Mas o fato que chama atenção é que 5 delas são chamadas de nécias ou loucas, porque deixaram de se prover de azeite. As lamparinas se apagaram antes da hora, antes do noivo chegar. O combustível que elas tinham para manter as suas lâmpadas acesas não fora suficiente. Então, sobre esse aspecto, o que faz com que elas fiquem de fora é a falta de prudência.
a falta de cuidado, a falta de atitude, a falta de zelo. Na mensagem do filho pródigo, que é uma outra parábola, havia 2 rapazes que eram irmãos. Eles nasceram na mesma casa, tinham o mesmo pai, provavelmente a mesma mãe. Mas a Bíblia diz que um daqueles rapazes era um filho dedicado, um filho prestativo, um filho que jamais saiu da casa do pai, que estava ali com o pai todos os dias, trabalhando naquela propriedade. Mas um deles, que é chamado de pródigo, num determinado dia pede bens que ele entende ser seu, e o pai não nega esses bens, e ele vai para uma terra distante. Essa é a mensagem do pródigo. São 2 filhos. Um deles tem uma atitude reprovável, o outro tem uma atitude adequada. A Bíblia fala de Esaú e Jacó, nós conhecemos a história. E o livro de Atos diz que Deus amou a Jacó, mas Deus se aborreceu com Esaú. E o caso de Esaú e Jacó é bastante emblemático, porque eles são mais do que irmãos. Eles eram irmãos da mesma concepção. Foram gerados juntos no ventre da sua mãe. E um deles nasce com uma postura muito diferente do outro. Esaú, ele procura agradar a si mesmo. Esaú desconsidera o legado da família, o chamado de Deus a Abraão, a proposta de Deus para Abraão e para Isaac, seu pai, e escolhe seguir seu rumo. Escolhe 2 mulheres cananeias, desabilita, portanto, daquilo que seria a proposta de Deus para a vida dele, através das promessas feitas ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaac. Esse é o motivo porque ele é rejeitado por Deus. Porque o seu apetite não era para a mesa do Senhor. Ele prefere se associar aos cananeus. E ele se associa aos cananeus de tal maneira que ele fica na periferia. Ele não vai para muito distante. Ele vai para ali mesmo, nas redondezas da terra de Canaã. Ele monta ali os seus acampamentos e está lá até hoje, lutando contra Israel. Está lá até hoje, lutando contra Jacó. Aquela batalha que começou no ventre da mãe, continua por séculos e por milênios. Porque ele está sempre correndo atrás de algo que ele perdeu. Mas ele não perdeu para Jacó, ele perdeu foi para Deus mesmo. Foi para o Senhor. Quando a postura dele não foi adequada. A Bíblia diz que foi Deus que rejeitou Saul. Foi Deus que rejeitou Esaú. Não foi Jacó que tomou a bênção dele. Foi Deus que retirou a bênção de Esaú. Conta-se uma história, eu não sei se ela é quão verídica ela é, mas ela tem possibilidade de ser real. Quando foi ser pintado o quadro da Santa Ceia, convidaram Leonardo da Vinci, um pintor, era um homem muito capaz e que tinha um histórico de nunca terminar os seus projetos. Mas ele era um artista tão extraordinário que um nobre lá de Milão, na Itália, resolveu contratá-lo mesmo assim. E ele demorou 3 anos para desenhar aquele quadro, um quadro mais ou menos de 3 metros por 7, 8 metros de comprimento. Numa capela, num lugar, não era uma catedral, mas era um mosteiro, um convento, alguma coisa assim. E dizem algumas pessoas a respeito do quadro, que Leonardo, ele gostava muito de representar os seus quadros com pessoas reais, pessoas mesmo da sociedade. E ele pinta Jesus
Primeiramente ele pinta Jesus e depois ele vai pintando Pedro, João e os demais apóstolos. E depois de ter pintado Jesus, ele pensou, como é que eu vou representar Judas? Então ele imaginou, o melhor lugar para procurar alguém com essa índole, com essas feições, é num lugar, numa cadeia, numa prisão, num lugar onde tem pessoas condenadas, da pior espécie. Porque ele queria representar uma fisionomia assim, de uma pessoa, uma fisionomia ruim, desagradável. E consta que ele foi até uma prisão e achou um rapaz. E ele faz o convite e fala, eu quero pintar você no quadro. E o rapaz aceita o convite. Mas quando ele estava pintando, aquele rapaz tinha uma tristeza tão grande. E ele pergunta, por que você está tão triste? Ele diz assim, porque há quase 3 anos atrás, você não me reconhece, mas você me convidou e você me usou como modelo para pintar Jesus. E agora eu sou Judas. Só 3 anos, nem 3 anos tinha passado. E aquele rapaz tinha degenerado de tal forma que de Jesus ele passa a ser Judas. Irmãos, a história desses cestos de figos se parece muito com isso. É uma analogia. O Senhor está dando analogia para Jeremias a respeito de Israel. A respeito de Judá, não é do reino do norte, não, é o reino de Judá. Era o povo mais selecionado, a parte do sul, aonde estava o remanescente de Davi, o descendente direto de Davi. Não poderia dizer, olha, aqui são os descendentes de Jeroboão, né? Daquele que subordinou, que dividiu a nação, que não segue, que não é descendência de Davi. Não, no trono de Judá estava um filho de Josias, o rei Zedequias. Josias foi um dos reis mais pródigos de Israel, um dos homens mais notáveis da história de Israel. Com 8 anos ele começa a reinar. Até os 16 anos ele já tinha feito uma revolução, uma reforma completa na estrutura do templo, tinha retirado os escombros, porque aquele templo estava em ruínas. O livro da lei, a Torá, estava perdida. Ele encontra esse livro. E esse homem é um rei tão digno. E ele reina cerca de 52 anos, um reinado próspero, longo. E a Bíblia diz que no reinado de Josias não teve, ninguém pôde se levantar contra Josias, porque o Senhor era com ele. E esse mesmo Josias, ele tem um filho chamado Zedequias. E é esse Zedequias que o Senhor chama de figo ruim, dentro de um cesto de outros figos ruins. Não era só ele o figo ruim, mas também os magistrados e os nobres, as pessoas mais influentes de Judá também estavam naquele cesto de figos ruins. Mas entre o cesto de figos bons, e eram maravilhosos, extraordinariamente bons, assim como os ruins eram extraordinariamente ruins, estava ferreiros, trabalhadores, estava Jeconias, também conhecido como Joaquim. Esse Jeconias, esse Joaquim, era neto de Josias. O Zedequias é tio dele. E ele é levado com cerca de 18 anos para a Babilônia. E ele vive toda a vida dele, praticamente, dos 18 até o fim da vida dele, na Babilônia. E é interessante como a misericórdia de Deus alcança as pessoas, que apesar de tudo que acontece de tragédia na vida da família de Joaquim, que é esse Jeconias, o Senhor ainda olha com misericórdia para ele. Tem um texto da palavra que diz, no ano que começou a reinar, e viu Merodach, ele olhou com misericórdia, com compaixão para Joaquim, e fez ele assentar na mesa do rei, e Joaquim comeu do pão na mesa do rei todos os dias, até a sua morte. Olha como a misericórdia de Deus alcança uma pessoa mesmo na terra do cativeiro, mesmo nas situações mais adversas. E a situação de Daniel e seus 3 amigos.
Eram todos filhos muito bons, homens sábios, homens formados, capacitados, ferreiros. Eram pessoas que tinham artífices. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor, Ele busca essas pessoas por causa do Evangelho. Ele separa essas pessoas. Deus nunca chama ninguém desocupado. Deus nunca chama alguém sem serventia para as questões do reino. Deus nunca chama alguém que está descartado aí no mundo, lançado na sarjeta de qualquer forma, alguém que não tem uma postura, uma atitude para fazer coisas grandes. Mas Ele chama pessoas que possam desempenhar algo de bom. Pastor, você está dizendo então que aquelas pessoas que estão marginalizadas, elas não têm esperança para elas? Não, não é isso que eu estou falando. Mas uma coisa precisa acontecer. No momento exato que a mensagem chega ao ouvido e desce ao coração de uma pessoa que está lá na sarjeta, lá na mendigância, lá nos pecados sensuais, a mensagem convence ele no mesmo instante, na mesma hora. Porque se não acontecer isso, essa pessoa não tem uma chamada para o Evangelho. Ela não tem. E o texto que nós lemos diz assim, que todos eles eram figos. E os figos bons como aqueles figos do começo da estação dos figos. Eu não sei se você tem um conhecimento razoável de fruticultura, mas eu tenho dedicado isso há algum tempo. Mas você também já deve ter observado. Quando uma árvore começa a produzir, pé de mamão, por exemplo, aqueles primeiros frutos são os mais bonitos, você já reparou? São os maiores. E à medida que ele vai produzindo, eles vão diminuindo. E aqueles últimos, depois de uma época, esses são pequenininhos, são mirrados, servem para quase nada. Uma videira se orienta, você podar a videira. Videira produz uva. E a orientação da poda é que você não pode deixar os ramos ficarem muito compridos. Quando eles vão tomando ali 1 metro, 1 metro e pouco, você tesoura. Sabe por quê? Porque lá naquela ponta, na ponta de lá, vai dar fruto. Vai dar uns cachos de uva. Mas a nutrição que sai lá da raiz, ela tem que passar por todo aquele caminho extenso, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. E dificilmente ela chega na ponta. E por que ela não chega na ponta, a nutrição? Aqueles cachinhos são mirrados, são pequenos. Quando uma videira solta um broto, ela já vem com um cachinho, 2 cachinhos, 3 cachinhos. E ela solta aqueles cachinhos e ele continua crescendo. Então são aqueles cachos que têm valor. Lá na ponta, às vezes nem cacho dá. Pode crescer 3 metros, pode crescer 4 metros, mas não dá mais um cacho. Sabe por quê? Porque o princípio é, para que o fruto seja bom, para que o fruto seja saudável, para que ele tenha sabor, ele tem que ficar próximo ao tronco, próximo à raiz, próximo à base. Ele não pode ficar tão distante, porque se ele ficar distante, ele não vai ter sabor, ele vai ficar pequeno e ele vai ficar mirrado. Então não basta ser figo, não basta estar na oliveira, é preciso estar produzindo frutos. E a orientação que se dá ao viticultor, que ele aprende, corta todos os ramos finos, corta todos aqueles que ele chama de ramos ladrões. Mesmo que ele tenha um cachinho de uva, corta, deixa só os viçosos, deixa só os ramos grossos, deixa só aqueles galhos que estão próximos do tronco e elimina tudo mais. Sabe por quê? Porque não vale a pena deixar aqueles outros. Eles vão roubar o vigor daqueles que vão ser bons. Nas questões da graça, nas questões do Evangelho, é do mesmo jeito. Ou você está próximo da graça, ou você está próximo do tronco. Ou você está próximo da fonte, ou você está na nutrição cotidiana
do Evangelho, da palavra, da unção que vem do altar, ou você vai ficar tão distante que o calor do altar não vai chegar até você. E você vai ficar frio, e você vai ficar só, e você vai ficar triste, e você vai se amargurar. Sabe qual é o segredo das pessoas? Sabe qual é o segredo das pessoas que estão em crise para se restaurar? Venha para o altar. No Salmo 73 nós lemos um texto que reflete muito a situação que muita gente passa. Fomos chamados para a graça, fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, mas um determinado dia alguma coisa acontece na vida da gente. Uma tristeza, uma decepção, uma amargura começa a entrar no coração. E Asaf diz, olha, é como se fosse espinhos enfiando em mim, e eu senti um profundo sentimento de amargura, porque eu fiquei olhando para os ímpios, para aqueles que não amam a Deus, para aqueles que se afastam de Deus, e comecei a reparar que eles estavam melhor do que eu. Eles eram bonitos, bem nutridos, seus filhos eram médios, quer dizer, os filhos deles eram, parece que tinham toda a saúde. E aí ele diz, quase que resvalaram os meus pés, quase que eu caí, até que o Senhor me pegou e me levou para o santuário, e o Senhor me fez ver o fim deles, o resultado final. Amados, muitas vezes as pessoas estão num processo de afastamento da graça, de afastamento do Evangelho, e não estão percebendo. E quando nós nos afastamos do altar, porque quando nós estamos próximos ao altar, nós olhamos para aquilo que está no altar, mas quando nós vamos ficando cada vez mais para trás, aí nós começamos a observar tudo que está em derredor, sim ou não? Você começa a perceber aquele que está mascando chiclete na hora do culto. Você começa a ver aquele que está olhando as notícias lá no celular. Aquele que está querendo ver o resultado do jogo, do final da tarde. E você vai se distraindo. Naturalmente você vai distraindo. Do casalzinho que está namorando na sua frente, você vai ficando, você vai se amargurando com tudo isso. Mas quando você vai vindo para frente, cada vez mais para frente, cada vez mais para frente. Então o que interessa é só aquilo que está acontecendo no altar. Quer sentir calor, quer sentir unção? Venha para perto do altar. Sai da periferia. Sai do entorno. Venha para dentro, venha para o centro. Porque é lá que está o fogo. É junto da fogueira. Esses figos ruins, por algum motivo, por alguma decisão pessoal, nós temos que... Aqui está falando de pessoas, não é de fruto. Fruto é uma analogia. Se afastaram. Eles decidiram se afastar. Zedequias foi criado na casa de um homem muito digno. Teve o melhor instrutor. Teve os melhores exemplos do seu pai, Josias. Mas ele decide seguir o seu próprio caminho. Sabe qual que era o erro de Zedequias? Zedequias não era propriamente um ímpio, não era propriamente. Ele era covarde, medroso. Ele faz um meio de campo ali. Os nobres querem matar Jeremias, os magistrados, e ele fica ali no meio daquele, tentando ajeitar daqui, ajeitar dali. Ele manda chamar Jeremias em secreto. Jeremias fala para ele, olha rei, vai ser levado para a Babilônia, não tem jeito, Judá vai cair, Jerusalém vai cair. Mas ele sabia que Jeremias era homem de Deus, sabia que nele estava o Espírito de Deus, mas ele não tem coragem de contestar os nobres magistrados, ele é covarde, medroso. Esse foi o grande problema de Zedequias. E os covardes dos tímidos serão rejeitados, ficarão de fora. Os covardes, os medrosos, aqueles que não se decidem, aqueles que não se posicionam. Quem é você? Aonde você está? Como é que as pessoas te identificam? Você é daquele que quer se misturar e não quer parecer que você tem a marca da promessa, a marca do Cordeiro de Deus,
Ou você é daqueles que diz assim, bem, que ninguém repare, que ninguém perceba que eu sou do Evangelho, porque senão vão pegar no meu pé. Sabe, queridos, é isso que vai, são esse tipo de atitude, é que vai nos tirando do cesto de figos bons e nos levando para o cesto de figos ruins, murchos, xoxos. Se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, ele seria: que figo sou eu? Qual é o cesto em que eu estou? Na verdade, muitas vezes nós estamos no cesto do figo bom, mas com o passar do tempo vamos murchando, vamos perdendo o vigor, vamos perdendo a unção, e daí a pouco nós estamos do outro lado. Eu sou pastor há 30 anos aqui nessa igreja, então eu já convivi com muita gente, mas eu estou no Evangelho há 47 anos. Muitas das pessoas que ministraram na minha vida quando eu era adolescente, pessoas que cantavam louvores bonitos como esses que nós ouvimos aqui nessa noite, hoje estão no mundo. Homens que criaram seus filhos na igreja, no Evangelho, criaram até eles se tornarem adultos, depois que os filhos deles já eram adultos, e esses homens já tinham uma patente, vamos assim colocar, no Evangelho, presbítero, evangelista, e até mesmo alguns pastores, hoje estão no mundo, deixaram a graça, tropeçaram e caíram. Alguns deles vão dizer que se decepcionaram com o Evangelho, e muitos vão dizer que se decepcionaram com o Evangelho. Alguns mais honestos vão dizer: não, eu não dei conta, eu falhei, em algum lugar eu tropecei e caí. Mas são raras essas pessoas. Na maioria das vezes eles têm uma desculpa, eles nunca entendem. Se desqualificaram porque eles deixaram a sedição de Balaão, outros deixaram a sedição do adultério, das prostituições. Eram homens, mulheres de Deus no altar do Senhor, e de repente vem um demônio, uma mulher de Potifar, e começa a seduzir e lançar charme e cai. E depois vão dizer: não, esse negócio de fidelidade, isso é bobagem. Questões sexuais, o que se faz no corpo, isso não atinge a minha relação com Deus. Isso estava acontecendo lá nas igrejas da Ásia. Numa daquelas igrejas, alguém está dizendo: olha, o que se faz no corpo não atinge a minha relação com Deus, porque Deus está querendo orar meu espírito. E o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja da Galáxia, lá no capítulo 3, versículo 3, ele diz: ó Gálatas insensatos, vocês começaram no espírito e agora vocês estão aperfeiçoando na carne. Sabe o que é pior, queridos? Olha aqui para mim. O que é pior é que não precisa sair da figueira para ser figo ruim, xoxo, murcho, sem sabor. Você pode continuar na figueira. Estão se abrindo aí algumas igrejas, estão se levantando alguns profetas, alguns pastores, algumas profetisas, que estão dizendo assim: olha, essa igreja aqui é inclusiva, essa igreja aqui, nós aceitamos tudo, o L, é um monte de letra, né? QI+, alguma coisa assim. Amanhã vai ter mais umas 2, 3 letras naquela relação, que eu nem faço questão de decorar, LGBTQI+, mais ou menos, né? Tem um tanto de coisas, tem todos os caracteres também lá do teclado, daqui a pouco tem 50 designações. Estão dizendo estas coisas. E sabe o que é triste, queridos? Muitas dessas pessoas saíram do altar, muitas dessas pessoas saíram da igreja. Na sexta-feira eu estava ouvindo o rádio no meu carro enquanto eu estava viajando, e assisti uma notícia triste, ouvi uma notícia triste. Um rapaz, pastor aqui em Goiânia, não começou aqui, foi preso, acusado de assédio sexual contra jovens e adolescentes. Foi proibido a ele abrir igreja. A esposa dele assumiu a igreja que ele estava pastoreando, uma igreja aqui num bairro nobre de Goiânia, cheio de jovens e adolescentes. E sabe o que o pastor estava fazendo? Assediando as moças da igreja. Aí ele não foi preso imediatamente, mas dizer: olha, se você
for ser pastor de igreja, você vai preso. E aí ele abriu a igreja. Eles foram lá e prenderam ele. Agora ele está na cadeia. E sabe o que é triste? Esse mesmo rapaz esteve aqui, num culto nosso aqui, naquela quadra ali, muitos anos atrás. Uns 15 anos, sabe? 14 anos atrás. Ministrou, rapaz ministrando a palavra do Senhor. E agora está nessa situação, envergonhando o Evangelho, entristecendo a causa de Cristo, sendo vergonha para Cristo. Aquele rapaz tem uma esposa, ele tem uma família, mas ele não consegue honrar a família dele, ele não consegue honrar a igreja, e ele continua. Isso está de acordo com Romanos, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: tendo conhecimento de Deus, não adorar a Deus como Deus, foi colocado em seus corações uma disposição mental para praticarem coisas terríveis, abomináveis. Mas sobre eles pesam uma dura realidade, uma tristeza, porque eles sabem que a condenação virá. Condenação virá. Que figo sou eu? Que figo é você? Em qual cesto você está? Sabe, queridos, nós não precisamos ser figos perfeitos em nós mesmos, nós nunca seremos. Mas o texto diz que o Senhor diz assim: olha, eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não os arrancarei. Está falando de quem? Daqueles que são os figos bons. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Pastor, quando é que eu sei que eu estou deixando de ser um figo desses bons, viçosos, e estou me tornando um figo mirrado? Eu sei que está acontecendo quando o meu coração não é mais totalmente do Senhor. Eu sei que meu coração está sendo dividido. Um pouco para a carne, um pouco para o espírito, um pouco para o altar, um pouco para as coisas, as devassidões. Isso vai começando aos poucos, isso vai minando. Não é assim de repente. Um homem não se torna adúltero da noite para o dia, uma mulher não se torna adúltero da noite para o dia. Isso é um processo. Ele começa olhando as coisas que ele não deveria olhar, começa pensando aquilo que não deveria pensar. Ele não vigia o seu coração, não vigia os seus olhos. E daí a pouco a sedução toma ele. E daí a pouco aquilo que era desejo vira fato. E ele coloca em prática, aí ele caiu. E Hebreus capítulo 6 diz assim: é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom de Deus, comeram na mesa do Senhor, refluíram, voltaram, sejam renovados para o arrependimento. Eu conheço o Evangelho há tempo bastante para ver que isso é verdade. Eu assisti isso tantas vezes, sentado ali no banco, enquanto membro jovem, adolescente da igreja. Eu vejo sentado no banco da igreja, que normalmente eu colocava assim, a igreja onde eu estava servindo, os obreiros ficavam bem assim, de frente mesmo, não era de lado assim, não, ficava atrás aqui do púlpito. E olhava para um irmão lá, e aquele irmão dormia durante o culto, mas dormia, cochilava, tinha hora que ele quase caía da cadeira. Ficava olhando para aquele irmão, e ele era um evangelista, irmãos. Estava lá chegando a pastor. Aí dizia que é porque ele era taxista, né? Ele era taxista, por isso que ele dormia no culto. Sabe, queridos, não há desculpa. Quando nós estamos no altar do Senhor, nós precisamos deixar o fogo queimar, gente. Nós precisamos celebrar a presença do Rei. Nós precisamos de alegrar. De repente aquele irmão começou a fazer as suas proezas. Nós estávamos na escola dominical um dia, ele foi na casa do outro irmão, do outro presbítero, evangelista, para roubar. Porque sabia que o irmão estava na igreja. Ele foi lá para roubar. E roubou. Descobriram, prenderam ele apanhou da polícia. E ele esteve lá em casa. Meu pai era obreiro também, e ele passou uma noite lá, dormiu lá em casa, gemendo dos hematomas, das feridas.
Dias depois, um senhor usou um pastor e falou assim: meu servo, a última oportunidade que eu te dou, se você cair, você vai morrer. Ele chorou: nunca mais eu saio da igreja, nunca mais eu abandono o evangelho. Passado poucos dias, o rapaz, o cunhado dele era um jovem, meu amigo, ele me ligou bem cedinho, falou: Ailton, mataram o Lorival, meu cunhado, lá naqueles barzinhos que tem ali, perto do túnel da Vila Redenção. 2 horas da manhã, ele numa mesa de sinuca, jogando, um cabo da polícia militar se desentendeu com ele, jogando junto com ele, deu 2 tiros e tirou a vida daquele rapaz, daquele homem. Sabe, queridos, o evangelho é salvação, é poder de Deus. Ele nos tira das trevas e nos leva para o reino da luz do seu Filho, um lugar que nós não merecíamos. Quando nós estamos no mundo, somos hamburgueiro bravo, mas quando nós somos levados para o evangelho, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. E quando nós somos enxertados na oliveira verdadeira, o que nós vamos dar? É aquilo que a oliveira produz, não é mais aquilo que nós produzimos lá no mundo. Então, se eu estou no evangelho, mas o meu coração está no tempo passado, nas bebedices, como o apóstolo Paulo fala, no fruto da carne, orgias, intrigas, maledicências, facções, divisões, porfias, inimizades, isso é coisa que nós fazíamos antes. Mas quando nós chegamos ao evangelho, então nós somos nova criatura. E se eu não sou nova criatura, e se o meu desejo não é pelo pão da mesa do Senhor, se o meu coração está me arrastando então para os desejos da carne, eu preciso entender: eu não estou no cesto de frutos, de figos bons. Se arrependa, chore na presença do Senhor. Pastor, isso funciona? Funciona sim, funciona. Na minha juventude eu comecei a ir para o banco de trás. Não estou falando geograficamente não, tá? Vocês que estão mais atrás, precisa ter gente que senta aí também. Não é isso que eu estou falando. Mas eu comecei fundão. Comecei a perder a alegria da salvação, aquilo que aconteceu com Davi lá no Salmo 51. Mas quando eu percebi isso, eu comecei a buscar o Senhor, a chorar na presença do Senhor, a levantar nas madrugadas e dobrar o meu joelho lá na minha cama e dizer: Deus, me renova, Deus, me perdoa, traga-me de volta, porque eu não sinto mais o calor do altar. Sabe o que aconteceu? O Senhor renovou a minha vida, e eu me inflamei de novo, e o fogo pegou novamente na minha vida, e eu nunca mais deixei de se apagar. Você nunca mais foi tentado? Fui tentado, sim, fui tentado severamente, fortemente. Muitas vezes as forças malignas eram tão presentes que eu sentia isso fisicamente. Às vezes sentia nos meus braços, nas minhas mãos, sentia isso no meu corpo. Mas sabe de uma coisa, queridos? É isso aqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus, limpando, restaurando, curando. Confissão diante do Senhor. Chora diante do altar do Senhor. Reconheça a sua fragilidade. E diz: Senhor, me nutre. Aproxima-se do altar. O salmista Davi diz assim: para mim, bom foi ter me aproximado de Deus. Foi bom ter me aproximado de Deus. Você está longe, você está ficando meio distante, você está ficando meio na periferia, meu irmão. Vem para perto, sai da periferia, vem para o cerne, vem para junto dos paus, da lenha que está cheia de fogo. Não fica na periferia não, porque quando você quer que um tição se apague, você tira ele de perto dos outros. É assim, Deus. Você vai tirando, tira ele, não precisa tirar totalmente não, deixa ele assim encostadinho, daí a pouco ele está apagado. Sabe por quê? Porque lenha para ter fogo precisa estar onde tem lenha com fogo. Você quer sentir a alegria da salvação? Você quer sentir prazer nas coisas santas? Então venha para o altar do Senhor. Venha o máximo que você puder. Jovem, venha no culto de jovem. Mulher, venha na oração das mulheres. Homem, vai na reunião dos homens.
vai na célula, vai no grupo familiar, vai lá no mês, vai aonde tiver, tem gente orando, você está lá junto. É isso que significa voltar ao primeiro amor, que Jesus fala à igreja lá de Efésios, diz: volta à prática do primeiro amor, senão virei a ti e removerei o teu candeeiro. Quantas pessoas que já não têm mais a luz do candeeiro do Senhor, porque já estão em trevas, porque ficou longe demais, porque perdeu o primeiro amor, porque desistir do primeiro amor, já não tem mais alegria, já basta ir na igreja uma vez por outra, por temporada. Eu fui na primavera, agora volto no verão, depois eu volto no outono e fecho o ano no verão. 4 vezes por ano, tá bom demais. 4 vezes por ano. Tem muita gente que só vai, como os católicos, só vai em batizado, em casamento. Então eu estou indo 4 vezes por ano, tá bom demais. Tá bom não, meu irmão. Tá bom não. Deixa eu te falar. Ou você muda, ou você vai para o cesto de figo xoxo, pequeno. E depois, não vai adiantar. Zedequias, ele não morreu, mas antes ele tivesse morrido. Porque quando o rei da Babilônia chegou lá em Jerusalém, mandou amarrar Zedequias com correntes, matou os filhos deles diante dos olhos dele. Depois que mataram os filhos deles, eles cegaram ele, furaram os olhos dele e levaram ele cativo para a Babilônia. Mas antes ele viu toda a tragédia na casa dele. Irmão, Deus está te dando não somente uma vida, mas Deus está te dando vidas, outras vidas, filhos, filhas. Tem uma família muito amiga minha, nós crescemos juntos, eu e os jovens daquela família. Tem um rapaz que se tornou pastor, muito amigo meu, e ele tem uma irmã, mais velha do que ele um pouco. Essa irmã dele teve 3 filhos. Há coisa de um mês atrás, eles mataram o filho dela, de 37 anos. Apaulada, enforcado, torturado. E sabe o que é pior? Eles ligaram para ela na hora. E o rapaz gritava: mãe, mãe. Ligaram para o pai dele, e ligaram para o irmão dele, ligaram para todos. Certamente ele diz: liga para minha mãe, liga para o meu pai, liga para o meu irmão. Eles queriam R$3.000, 3, dívida de drogas. E o pai dizia assim para a mãe: não dá dinheiro não, não dá não, não dá não. Isso aí são exploradores, isso é golpe. Mas o rapaz estava gritando lá. E ele morreu nessa situação. E hoje ela está vivendo uma tristeza profunda na alma dela. Ela diz: o meu filho estava morrendo e gritou, e eu não salvei o meu filho. Meu irmão, vale a pena servir o Senhor. Vale a pena vir para o altar do Senhor e trazer a nossa família, trazer nossos filhos, trazer nossos netos, trazer todos os nossa descendência para o altar do Senhor. Pastor, isso não vai acontecer na minha vida não. Está acontecendo na vida de tanta gente boa aí. Todo dia você tem uma notícia desse tipo. Como você pode dizer que não vai acontecer? Eu digo: fique no altar do Senhor. Ensina os teus filhos, andando com eles no caminho, sentando, comendo, levantando. Ensina a palavra, ore com eles, ministre a palavra dentro da sua casa, no seu lar. Venha para a igreja, sirva ao Senhor, para que depois, já lá no fim da sua vida, você possa dar o conselho de Davi, que Davi deu para Salomão: tu, pois, meu filho Salomão, sirva o Deus do teu pai. Sirva o Deus do teu pai, porque se você servir, se você se aproximar dele, ele se aproximará de você. Mas se você afastar dele, ele se afastará de você também. E Davi sabia do que estava falando. Davi tinha cátedra, Davi tinha experiência de como é estar perto do Senhor e de como é se afastar do Senhor. E ele dá o conselho, e finalmente ele diz: e ser homem, decida as coisas dentro da sua casa, toma decisões dentro da sua casa. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Meu irmão, não chore depois que o leite está derramado. Busque o Senhor, aproxime-se de Deus. Há coisas vão acontecendo na sua vida, nas nossas vidas, e nós vamos nos acomodando.
Esfria um pouco hoje, esfria mais um pouquinho amanhã. Você que orava, já não ora mais. Você que tinha alegria no culto, você já não tem mais alegria. É assim que as coisas se processam. Mas hoje ainda é tempo de mudança. Amém? Hoje ainda é tempo de mudança. Eu quero convidar você que quer entregar a sua vida para Jesus. Talvez você ainda não tenha feito uma oração decidindo entregar a sua vida a Jesus. Quero convidar você a fazer essa decisão agora. Amém? Decidir entregar a sua vida, seus caminhos ao Senhor. Se conectar na fonte, se conectar na raiz, no tronco que é Jesus. Amém? Feche os seus olhos agora e repita comigo assim, você diga assim: Senhor Jesus, eu decido nesta noite fazer uma aliança contigo. Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada na minha vida, porque eu desejo, eu decido te servir todos os dias da minha vida. Amém? Tem alguém aqui que ainda não tinha feito essa decisão, essa oração de decisão ao Senhor? Um sinalzinho assim. Tem alguém? Recebendo e reconhecendo o Senhor de Jesus na sua vida? Tem alguém? Alguém que decidiu hoje, que fez pela primeira vez essa oração, entregando a sua vida, o seu coração a Jesus? Há alguém aqui? Levanta a sua mão. Há alguém aqui nessa noite que precisa de um renovo? Tem alguém aqui nessa noite que precisa de aliançar de novo com o Senhor e quer receber a oração? Quer sair do seu lugar, vir aqui à frente? Quero orar por você. Pastor, eu preciso renovar minha aliança. Pastor, eu tropecei. Pastor, eu caí. Pastor, eu estou prestes a cair. Eu quero orar por você nesta noite. Quero ministrar na sua vida nesta noite. Nós queremos ministrar na sua vida nesta noite, porque o Senhor está dizendo: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele. E a palavra do Senhor diz assim, que o propósito do Senhor é que todos aqueles que Ele chamou não se percam, mas que todos se arrependam e tenham a vida eterna. Mas às vezes nós vamos nos acomodando, às vezes nós vamos ficando para trás, às vezes isso é um processo progressivo, nós vamos ficando para trás. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a vir aqui. Eu quero orar sobre a sua vida. Eu quero pedir que o Senhor acenda o seu coração. Eu quero pedir que o Senhor renove no seu coração a decisão, aquela decisão que você fez lá atrás. Porque mesmo pessoas do calibre espiritual de Davi, um dia tropeçou e um dia caiu, mas ele confessou. E a palavra do Senhor diz que aquele que arrepende, confessa o seu pecado, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. A misericórdia do Senhor está aqui nesta noite. O Senhor estende a sua misericórdia sobre a sua vida, mas você precisa se apropriar. Você precisa fazer o caminho de volta. Você precisa voltar para o altar do Senhor. Você quer fazer isso? Amém? Levante as suas mãos, que Ele está orando com esta jovem. Levante a mão, irmãos. Espírito Santo de Deus, toma a vida desta jovem, toma a vida desta moça, Senhor. Entra no seu coração e faz morada, Senhor. Habita o teu Espírito poderosamente, soberanamente, e lança por terra toda pedra de tropeço, lança por terra todo impedimento, Senhor. Lança por terra toda barreira, Senhor, toda angústia, todos os atrativos que o inimigo tem colocado diante da vida dela, diante dos seus olhos. E faz cair por terra, Senhor, agora, em nome de Jesus, o laço do passarinho. Quebra o laço, Senhor. Despedaça agora. Lança por terra agora, em nome de Jesus.
Fortaleça a decisão do coração destas jovens de servir somente ao Senhor, de andar na tua presença todos os dias da sua vida, todos os dias, todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fica firme no Senhor, paz do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.